Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Momento São Joana de Ângeles, um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos de volta para o nosso encontro semanal, agradecendo a Jesus pela oportunidade. Na companhia de dois anjinhos aqui que vocês tinham que ver a cara, as asinhas ainda pretinhas que nem da graúna. Vamos lá, meninos, quem vai se apresentar primeiro? Eduardo Araújo, muita paz. Renato Souza, muita paz. Estamos de branco, inclusive. De branco, olha só. né? É verdade. Branquinho, camuflagem. E o Pablo na técnica, rindo. Pois é, nós vamos retornar ao estudo do livro Plenitude, no capítulo 3, finalizando hoje, né? Nós estamos no 30º, qual é o parágrafo aí, Renato, que o meu não está marcado ainda? Parágrafo... Tem um númerozinho do lado. Número 63. Isso. Não, é isso? Tá escrito aqui de caneta vermelha, aqui, 63, 64, 65, Caramba, 66, termina o capítulo. Esse capítulo é enorme. É verdade, porque tem parágrafo que é uma linha só. Assim, para facilitar, é o quarto parágrafo do final. Isso. Né? Isso. Indo de trás para frente. Luarizado pelo amor. Estamos no epílogo do capítulo. É isso? Eu gostei, epílogo. Viu? Então, Aí, o menino. quem lê? Assim, Quem fala, você pode ler. Vamos quem lá. pergunta, lê. Então vamos nós. Diz Joana de Ângeles assim: luarizado pelo amor, o homem discerne, aspira, age e entrega-se em confiança, irradiando energia vitalizadora, graças à qual se renova sempre e altera para melhor a paisagem por onde se movimenta. O amor é sempre o conselheiro sábio em qualquer circunstância, orientando com eficiência e produzindo resultados salutares que propelem ao progresso e à felicidade. Aí me lembrou uma coisa aqui. Sempre que Jesus se deparava com alguma situação difícil, né? O que vinha dele? Exatamente o amor. Porque se você não ama, você não consegue ajudar ninguém, em hipótese nenhuma. Seja qual for o problema, você precisa amar. Então, nós podemos dizer que o fluxo do amor é permanente e é contínuo. Não existe mais amor, menos amor, existe amor. Por isso que quem ama não reage. Continua no fluxo do amor. Ama. Né? Ama. Sim. Só, segue. Sim. O grande problema nosso, acho que está no livro Ação e Reação, eu não sei se é o instrutor Silas ou se o outro instrutor, que era o Silas e quem, Miranda? Ação e Reação? É o Silas e o Druso, é isso? Tem o Druso também. Então. Mas tem um mentor que faz a prece logo no início, um dos né? dois, eu não lembro qual dos dois exatamente. Metê-lo, não. Eles falam, mas a frase é o que importa. A frase é a seguinte: não sabemos o que é o amor. Porque o grande problema é esse, né? Eu gostaria muito de saber amar, eu, Eduardo, mas eu não sei. Nós somos espíritos ainda muito mais ligados aos instintos do que aos sentimentos. A gente mal está, hoje em dia, conseguindo raciocinar melhor. Então, assim, para amar, porque quem ama tem um poder transformador. A questão da autoridade moral, eu não tenho. Eu não posso chegar para um espírito, eu sozinho, né? Eu acompanhado por um benfeitor, eu posso, né? Eu sozinho não tenho moral. Porque a citação do Ato dos Apóstolos, que a Miranda sempre lembra, que um companheiro foi lá expulsar um espírito, né, que estava assediando uma pessoa, e falou o seguinte: saia em nome de Jesus, sai em nome de Paulo. Aí o espírito falou para ele o seguinte: Jesus eu conheço, Paulo também, agora você eu não sei quem é, e partiu para cima do homem, né? Sim. É mais ou menos o que iria acontecer com o Eduardo. Então, assim, a gente, para ter autoridade moral, tem que ter moral, e para isso tem que ter amor. Então, nós estamos ainda um pouquinho... É o Druso. É o Druso, né? Nós estamos um pouquinho distantes desse amor. Agora, isso não quer dizer que a gente não tenha que buscar esse amor. Então, os espíritos nos ensinam, e eu procuro trabalhar isso na minha vida, que é o raciocínio.
Então eu tenho que ter a humildade racional, o amor racional, o perdão racional. Aí o ouvinte deve estar se perguntando, mas o que ele quer dizer com isso? Então, se o Renato me faz algum mal, o meu impulso, aquilo que eu verdadeiramente sou, é revidar o mal que o Renato fez. O meu sentimento vai ser esse, eu vou me vingar. Então esse é o Eduardo. O que eu sinto é o que eu sou. Só que, com o estudo da doutrina, do evangelho, eu vou parar, vou pensar e vou falar assim, não, mas eu não posso revidar o mal que o Renato me fez com outro mal. Porque Jesus ensinou que a gente tem que devolver o mal que nos fazem com o bem. Ah, então você é bom. Não, não sou bom. O que eu queria de verdade fazer é o olho por olho, dente por dente. Bateu, levou. Mas como eu estou fazendo um esforço de aprender a perdoar, de aprender a amar, de aprender a ser humilde, então eu racionalmente eu vou tentar retribuir o mal que o Renato me fez com o bem. Aí quem estiver olhando de fora pode perguntar assim, mas você vai estar sendo falso. Não. Eu vou estar me esforçando para domar as minhas más inclinações, que é a recomendação do Espírito de Verdade, quando ele diz a Allan Kardec lá, na mensagem, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo Cristo Consolador. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende para domar suas más inclinações. Quer dizer, o esforço é justamente o esforço que é racional. E é isso que eles veem na gente, né? Por isso é que a assessoria é grande, não é? Porque vê em você essa vontade, mas não é a vontade da boca para fora, sim, sim. É a vontade do coração. Eu preciso mudar. Eu ainda não mudei, isso ainda não sou aconteceu. Aquilo que estou destinado a ser, é o Chico, né? Falando. Mas eu estou empenhado em mudar. E sei que amanhã posso cair, que depois da manhã eu posso tropeçar de novo, mas eu estou empenhado em mudar. E aí sim é a estrada de Damasco, né? Aí sim é grande processo, né, Miranda? Existem duas coisas que são patrimônio do espírito imortal. Eu não estou nem pensando, não vou nem me referir ao... vai ter a ver, e tem correlação sim. É o livre-arbítrio e o esforço próprio. Que eles vão corresponder ao pensamento e vontade. Por quê? Porque o pensamento é o ser inteligente, é o ser pensante, não é? O nosso livre-arbítrio está diretamente ligado ao nosso pensamento, porque aquelas criaturas muito imaturas, que ainda não têm muita condições de elucubrar, de raciocinar mais profundamente, o livre-arbítrio dela também vai ser compatível com o nível de conhecimento. Por isso Jesus fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então o espírito ele tem dois patrimônios verdadeiros, autênticos, pensamento e vontade, que são justamente o livre-arbítrio que nos foi dado por Deus e o esforço sincero, porque provém de nós, não é? Por isso que a vontade é sua. Sim. Deus não te dá a vontade, Ele te dá a habilidade, a capacidade de pensar, de discernir, e respeita o seu livre-arbítrio na direção das suas escolhas, a sua vontade. Exatamente, é isso aí mesmo. Continua Joana, então, aqui para terminar, né? 2 parágrafos. Olha, na raiz de qualquer tipo de sofrimento, sempre será encontrado com seu autor o próprio espírito, que se conduziu erroneamente, trocando o mecanismo do amor pela dor, no processo da sua evolução. Ou seja, aquele choque, né? Você diante de você mesmo e diante das suas atitudes, aí sim, né, que a Miranda citou muito bem, diante do mau uso do seu livre-arbítrio, né, das coisas que você deliberou sem pensar, não é isso? E fez por instinto, fez por aquilo que você ainda é, que o Eduardo também falou muito bem. Eu ainda sou assim. E é tudo um processo, né? A gente precisa se conhecer. Hoje a gente sabe mais ou menos quem nós somos. Eu sei quem eu sou. Sim. De alguma forma, né? 12 identificamos muito bem quem ainda não somos. Logo fica compreensível quem ainda somos. Sim, é isso aí. Eu cito esses 10 anos de doutrina espírita
Aí as pessoas, nossa, pouco tempo, porque são os 10 anos em que eu realmente me aprofundei mais, me dediquei mais, não é? E pude ter mais contato com os livros, mais contato com a realidade, com a teoria e com a prática, e naquilo eu fui me conhecendo, eu fui aprendendo a olhar para mim e ver. Então hoje eu posso dizer quem eu sou, muito embora não fique por aí dizendo, Renato é isso, é aquilo, não, mas eu sei muito bem de quem se trata o Renato, né? E isso aí ajuda muito, né, Miranda? É porque nós não nos iludimos, nem nos adornamos com virtudes que ainda não são reais em nós, não é? Sim. Quer dizer, nós não somos, por isso que no cotidiano e com o trabalho que a Joana vem fazer conosco, nos auxiliando no autodescobrimento, nós vamos percebendo, eu não tenho motivo para me indispor, me aborrecer, me irritar, me chatear, a ponto de desequilibrar com ninguém, porque o outro, ele tem uma jornada diferente da minha. Pensando direcionado no amor ou na dor, eu não sou nem as coisas sofridas que ele pode pensar, também não sou as coisas maravilhosas que outros pensam. Sim. Em essência, nós somos o que Deus sabemos que somos. Sim. Não é? Perfeito. O que Deus sabe que somos. Perfeito, né, Eduardo? Perfeitíssimo. Eu estou aqui lendo a frase de Joana e é muito importante a gente refletir sobre ela, porque isso aqui é bem profundo e as pessoas normalmente elas não gostam de refletir sobre o que Joana coloca aqui. Ela diz: na raiz de qualquer tipo de sofrimento, a qualquer tipo, será sempre encontrado como seu autor o próprio espírito, que se conduziu erroneamente trocando o mecanismo do amor pela dor, no processo da sua evolução. Então o que ela está dizendo aqui? E aí muitas pessoas, né, muitos ouvintes que estão agora nos acompanhando, internautas, vão pensar o seguinte: então quer dizer que a culpa é minha? Então eu estou sofrendo porque a culpa é minha? E aí fica aquele processo de frustração, de raiva, e a pessoa culpa a Deus, culpa os espíritos, culpa todo mundo, se vitimiza. Mas a Joana de Ângeles é clara que eu vou repetir a frase: na raiz de qualquer tipo de sofrimento será sempre encontrado como seu autor o próprio espírito. Do contrário, Deus não seria pai. Exatamente, assim. Mas eu não fiz nada para merecer isso, eu não fiz nada para estar passando por isso. Aí ou você é espírita ou você não é espírita. Se você é ateu, ou se você é de uma outra religião que entende que a vida é uma só, eu até entendo um pouco. Mas se você é espiritualista, e no caso espírita, e sabe que existem vidas sucessivas, de que nós já encarnamos e reencarnamos muitas vezes, incontáveis vezes, nós aprendemos o quê? Que nós somos herdeiros de nós mesmos. Então é aquela pessoa que nunca fumou, nunca bebeu, vida saudável, atleta, e desenvolve um câncer de pulmão. Aí você se pergunta assim: mas meu Deus do céu, tanta gente fumando, se drogando e não tem câncer de pulmão. A pessoa se cuida, é saudável, é boa e está com câncer de pulmão. Quer dizer, será que tem injustiça aqui, ô Renato Souza? Nenhuma. E aí? Não existe, não tem porquê, né? Senão não seria Deus, né? Aí você perde todo o conceito que você tem de Deus, e a gente aprende muito isso. Eu tenho escutado muito isso, inclusive irmãos nossos de outros segmentos, né, religiosos, até do segmento né, descendente, afro, né, e tudo dizendo assim: olha, se Deus é perfeito, eu sou perfeito. E é mesmo. Sim. E é mesmo. Eu sou perfeito. É a boa semente da boa árvore. Sim, eu sou, né, perfeito, você é perfeita, Pablo, Eduardo, todos nós somos perfeitos, porque nós fomos criados por Deus. Tudo que perfeito. Ele cria é perfeito, não é? Entendamos então na doutrina espírita, aí sim que eu fui criado simples e ignorante, e durante o caminho me perdi. Porque eu esqueci desse Deus que é perfeito. É um ser perfectível, porque vai ao encontro com ele. Eu esqueci desse Deus que é perfeito na minha vida, não é? E saí fazendo o que eu achava que era certo, e não é bem assim. É? Agora, nós até entendemos, sabe? Eu nunca me... às vezes, pode parecer até uma ideia distorcida, mas no dia a dia da minha vida, eu nunca vesti sentimento de culpa.
Eu agradeço isso à minha vozinha ignorante, entendeu? Que na hora dos erros, e eles foram muito sucessivos até, e ainda continuarão pela minha necessidade de aprender, graças a Deus, não é? Então, ela não dizia assim, olha, está vendo, aconteceu isso. Quem é o culpado? De quem é a culpa? Ela perguntava assim, quem fez isso? Uhum. Quem fez? Aí, quando era a galera que estava reunida, todo mundo levantava o dedo junto. Exato. Ela, então é coletivo. A corrigenda. Né? Mas quando ela pegava um de nós assim, no flagra mesmo, que era tá personificado, ela dizia, e agora, como é que a gente vai corrigir isso? Entendeu? Então, ela não dizia assim, ó, tu é culpado, hein? Vai te acontecer, vai... Não. Agora, como é que a gente vai corrigir? Quer dizer, é sua responsabilidade. Cadê a ideia? A ideia de fazer surgiu, e agora? Vamos lá, entendeu? Tudo. Aí começa a trabalhar na sua cabeça, porque parecem palavras bobas, mas são rótulos que estão impregnados, né? Responsabilidade. Sim. Aí tem gente que às vezes fala assim, mas eu não quero também certas coisas na minha vida não, certas tarefas. É muita responsabilidade, mas tudo é responsabilidade, até não cumprir o dever. Com certeza. E tudo é o estudo, né? Então quando você tem essa compreensão que o Eduardo falou, né? Que eu sou um espírito, que a vida continua, que esse corpo físico se acaba, que eu vou me aprofundando na doutrina, que eu vou entendendo essas coisas, e que eu tenho um contato com o Evangelho, lá no capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, eu vou encontrar as explicações necessárias. Evidente, Renato, não é? Evidente que eu estou falando isso racionalmente. Sim, se amanhã eu for no médico, o médico falar, você está com câncer, você vai titubear. Normal, é o que a gente... com medo, até porque eu sou medroso. Não é nem medo da morte, né? Que se eu morrer logo, eu ainda fico até tranquilo. O problema é fazer o tratamento, o sofrimento, quimioterapia, radioterapia, e toma injeção daqui, toma injeção dali, aí eu vou me borrar todo, entendeu? Com perdão da palavra, que eu sou medroso. Eu já trabalhei em hospital e os pacientes riam de mim, porque eu trabalhava como psicólogo. Eles falavam, mas tu é um psicólogo medroso. Eu falei, graças a Deus que você que tá na marca, não sou eu. Pois é. Pô, aí eles riam de mim, mas era legal que a gente conversava e eles ficavam bem. Porque o objetivo ali era fazê-los sorrir, né, ficarem bem. Mas assim, eu sou medroso, eu tenho medo de hospital, eu tenho medo de ficar sendo tratado, essas coisas todas, enfim. Então assim, eu não tô falando aqui de que eu... Se tiver uma doença... Está consolidado esse sentimento. Se eu tiver uma doença grave, eu vou ficar, não, glória a Deus, Deus é quem sabe. Não, eu vou entender. Eu não vou em momento nenhum chegar para Deus e falar, o Senhor é injusto. Eu não merecia estar passando... Eu não vou falar isso com Deus. Sim. Que eu não merecia, porque eu sei que merecia, eu mereço até mais. Eu hoje em dia, eu evito reclamar. Eu não falo nada. Quando eu tô triste, eu fico triste, eu choro, mas eu não chego pra Deus e falo assim, por que o senhor tá fazendo isso comigo? Eu fico quietinho, porque assim, os espíritos estão sempre falando, né? Podia ser pior, né? A dona Ivone fala isso, né? Meu filho podia ser pior. Já parou pra pensar que podia ser pior? Então eu falo assim, bem, se já tá ruim comigo calado, se eu falar vai piorar, então eu vou ficar quieto. Então os resgates que a gente passa nessa vida, eles são muito atenuados. Porém, alguns são muito duros, são muito difíceis. Mas o que nós precisamos entender, conforme Joana coloca aqui, que na raiz de qualquer sofrimento sempre será encontrado como seu autor o próprio espírito. Exato. Nós não podemos transferir para o outro a responsabilidade da nossa dor. Mas é o meu esposo que é a minha causa do sofrimento, é a minha mulher, é o meu filho. Eles podem ser até instrumentos. Mas quem eles foram no nosso passado? A responsabilidade de cada um. Quem ali. foi esse esposo? Por que ele hoje está na minha vida? Por que a esposa, o filho, o chefe... Por que essas pessoas entraram na minha vida e estão me causando dor? O que eu fiz lá atrás com elas ou com outros? Aquela mulher que quer muito ter um filho e não consegue, enquanto outras têm um filho e abortam. E elas se perguntam, mas que Deus é esse? Tanta criança sendo abortada, eu quero ter filho e Deus não permite? Gente, realmente, sem a doutrina espírita explicando a reencarnação, como é que você vai aceitar uma coisa dessa, Miranda? Como é que tu vai explicar para uma mulher que tanta mulher jogando seus filhos na lata do lixo, ela querendo ter o filho e Deus não permite? É por isso que às vezes tem pessoas que dizem, mas por que tudo isso? Aí, durante muito tempo, não, pergunta para quê? Mas agora, quando as criaturinhas vêm conversar comigo, eu fico olhando, aprendendo, que a cada depoimento que eu digo, meu Deus, se fosse eu não estava aqui não sei nem onde é que eu estava. Olha, por que
precisa ser respondido. Porque é no porquê que nós vamos refletir o para quê. Não é? Por que é que certas coisas não são colocadas em oportunidade de vivência? Porque nós agimos de uma forma inconsequente no passado. Não precisa dizer porque você não prestava, porque você... Não, nós agimos de uma forma inconsequente. E agíamos por impulso, não tínhamos os recursos que nós temos hoje a nível de esclarecimento, não é? E se tínhamos esse esclarecimento e mesmo assim agimos, aí o negócio ficou mais doido ainda. Agora, esse porquê é para um para quê? Certo. Para que você aprenda nessa experiência quanto sofreu aqueles que ficaram, não é? Subjugados. A nossa ignorância ou a nossa maldade do passado. Porque quando não fomos ignorantes, fomos perversinhos mesmo. Sim, não é? sim. E isso não é para nos constranger. Eu lembro que quando eu não estudava doutrina espírita ainda, eu era católica, e eu acho que até o doutor Bezerra de Menezes chegar, ele mandou uma falange daquela, sabe? Então, quando o negócio estava muito complicado, porque eu tinha uma plaquinha na porta do meu quarto. Quando o negócio estava muito ruim, eu virava a plaquinha e colocava fechado para balanço. Ninguém se atrevesse nem tocar na porta, nem bater a porta. Eu morava em Maceió, com 2 primas. Então, aí vinha na minha cabeça assim, olha, lê um pedacinho do Evangelho. Eu li uma passagem do Evangelho, do Novo Testamento e tal. Agora você vai para o banheiro, se olhe dentro dos olhos, faça todas as reclamações que você quiser. Na realidade, eu estava reclamando para quem? Para mim mesmo. Né? Agora, estudando Joana, que eu entendo. Você vai para o banheiro, né? Se olhe no espelho dentro dos olhos e faça todas as reclamações que você quiser. Você reclama, você xinga e tal, mas depois você toma um banho, faz uma oração e agradeça a Deus. Hoje eu vejo isso como sendo uma terapia, porque eu não conhecia espiritismo, não sabia de mediunidade, e eu já tinha mediunidade. Então, tudo isso para quê? Para que nós pudéssemos agora respeitar o próximo diante da dor que nós conhecemos. E o Renato leu o último parágrafo que está terminando aqui o nosso tempo. E vou fazer um pequeno comentário. Diz a Joana assim, para terminar: a fim de apressar a recuperação, eis que se inverte a ordem dos acontecimentos, sendo a dor o meio de levá-lo de volta ao amor, por cuja trilha se faz pleno. Belíssimo. Perfeito. Eu estava lembrando aqui de uma coisa interessante. Quando você olha para uma criança, por exemplo, que vê a criança passando por uma situação difícil, aí você, conhecendo um pouco da doutrina espírita, e é a base da doutrina, é o que você aprende logo no início, como é que pode um espírito recém-criado das mãos do Criador estar inserido num planeta de provas e expiações? Então, só a doutrina mesmo para explicar, a reencarnação para explicar. Trata-se de um espírito milenar, trata-se de um espírito que vem trazendo uma série de situações, não é? E aquilo ali não constitui prova só da criança, prova dos pais, de todo mundo que está envolvido com aquela situação. E a nossa luta tem que ser sempre para amenizar a dor do outro. Sim, né? sim. E para a nossa própria dor. Então, quando a gente é resignado, quando a gente tenta fazer o bem, muitas vezes a gente vai ter atenuada as nossas dores, né? Porque os espíritos, como eles dizem, eles não amam o sofrimento. O sofrimento é um mecanismo de libertação. Sim. Através da dor. Mas se nós buscarmos não ter a revolta, não se entregar ao mal, as nossas dores podem e serão ao máximo atenuadas pela misericórdia divina. Ajuda muito, né, Miranda? Sim. 10 segundos, Miranda. Que Jesus nos conduza, nos inspire, que nos auxilie. Que, olha, errar, cometer equívocos não é vergonhoso. Nós precisamos ter sempre isso em nossa mente, porque errar é pecado. Não, errar é o aprendizado frustrado. Então, busquemos pedir a Jesus coragem para identificar o ideal correto e nos exercitar. Muita paz a todos. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles, um encontro com as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda.